Senhor, nós louvamos a Ti nesta manhã e nós agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá de vida. Obrigado porque as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã e grande é o Teu amor, grande é a Tua bondade e a Tua fidelidade. Que o tempo que teremos aqui juntos seja muito proveitoso para todos nós. Que o Senhor fale conosco na continuação desta série de mensagens, que a Tua graça e o Teu favor esteja sobre a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro e eu já te agradeço. Amém. Amigos, vamos dar continuidade então? Bom, como eu falei com vocês, nós estamos tratando de uma série muito especial, muito legal. E esta série fala sobre escrever uma nova história, né? Escrevendo uma nova história. E a gente está meditando neste tema baseado no texto lá de 1 Crônicas, no capítulo 4. Mas antes da gente ler mais uma vez o texto, né? Eu gostaria de abrir aqui o espaço para a participação de vocês. E começamos na segunda-feira o tema, e hoje é a continuação, é a segunda parte. Hoje a gente entra na oração de Jabez. Primeiro deu um panorama geral, foi na segunda-feira, e agora a gente entra na oração. Nós vamos meditar nesta oração poderosa. Então vamos lá, meus amigos. Eu deixei a pergunta para vocês, e faço porque eu quero a participação de vocês. Eu perguntei aqui, você costuma pedir a bênção de Deus? Você costuma pedir a bênção de Deus? Por que pedir a bênção de Deus? Qual que é a importância disso? Vamos lá, me respondam. Você tem esse costume? A Andréa Grazia falou assim, ó, quem fez a lição de casa? A lição de casa, vocês se lembram? Era orarmos essa oração de Jabez. Nós vamos continuar nessa tarefa. Muito bom, muito legal. Vamos continuar nessa lição de casa. Mas vamos lá. Você costuma pedir a bênção de Deus? E por que pedir a bênção de Deus? Me responda isso. Por que pedir a bênção de Deus? Qual que é a importância de se pedir a bênção de Deus? Vamos lá? Quero ler aqui. Eu quero ler o que vocês vão escrever. Olha lá. Qual que é a importância? Meu amigo Marcelo disse. A direção. A Adriana diz, peço que para que seja próspero nos meus intentos. Vamos lá, escrevam. Vocês pedem a bênção de Deus, mas por que pedir a bênção de Deus? Vamos lá, por quê? Por que você pede? Vamos lá, a Lisa disse, para ter o direcionamento. A Vera Lúcia disse, para me proteger e dirigir. A Adriana disse, se não for comigo eu não vou. O Newton, meu amigo, disse, para que haja confirmação dos planos. Muito legal. Muito bom. Sibeli disse, porque ele é a fonte de bênção. A Adriana disse, a bênção é uma autorização do Senhor. Muito bom, gente. Olha lá. Maria Pascoal escreveu, todos os dias eu peço para viver em amor e sabedoria da palavra. A Cláudia Tene disse, para receber a aprovação de Deus. Muito bom, gente. Que legal, que legal. Eu gostaria de ler com vocês mais uma vez o texto lá de 1 Crônica. São 2 versículos, né? São 2 versículos. É o texto que
serve como base para esta série de mensagens que eu estou fazendo com vocês. 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. São 2 versículos. Olha só. Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. E Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel, dizendo assim: abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Deus ouve orações, amigos. Deus ouve orações. Bom, vamos conversar sobre o tema. Gente, qual é a importância de se pedir a bênção de Deus? Por que a gente pede a bênção de Deus? Por quê? Bom, nós vimos na live da segunda-feira que Jabes era alguém que tinha tudo para dar errado. Seu nome significa dores, tristeza. Esse é o significado. Lembra que na segunda-feira eu perguntei qual é o significado do seu nome? Eu disse, qual é o significado do seu nome? O nome de Jabes, significa dores, tristezas. Imagina que coisa horrível. Lembra que eu até comentei com vocês? Eu falei, puxa vida, imagina só uma criança chamar dor, tristeza. Ô, seu tristeza, vem aqui. Ô, seu tristeza, vem aqui se alegrar com a gente. Imaginou isso? Ô, dor, vamos passear. Então, esquisito, né? Mas interessante que Jabes, mostra o texto, ele se recusou a viver na predestinação e maldição do seu nome. Ele se recusou a viver como um homem de dores. Ele não quis isso. Ele transformou aquilo que seria ruim em algo bom. E a Bíblia diz, o texto mostra para nós, que ele foi o mais ilustre da sua casa. Ele se destacou na sua família. No meio de mais de 500 nomes, o autor de Crônicas nos chama a atenção para a vida deste homem. A oração de Jabes demonstra a gente a sua consciência de que ele precisava de Deus. E é muito interessante, você vê, se você for ler todo o capítulo, você vai ver vários nomes. Como eu disse, são mais de 500 nomes sendo mencionados, e de repente o autor aqui para e destaca 2 versículos falando deste homem, mencionando sobre Jabes e a oração que ele fez. E a Bíblia diz que Deus ouviu, Deus respondeu à oração deste homem. Agora, hoje, gente, eu quero analisar com vocês a primeira frase da oração. Hoje nós vamos para a primeira frase. Lembra, eu prometi para vocês, eu falei, na quarta-feira a gente entra na primeira frase da oração, e assim a gente vai caminhando, frase por frase da oração. Vamos pensar e avaliar o que é que nós estamos pedindo. Nós vamos avaliar o que é que Jabes pediu a Deus. Por isso que você não pode perder a sequência destas lives. Então vamos lá. A primeira frase da oração de Jabes, ele diz: Senhor, abençoa-me. Essa é a frase. Senhor, abençoa-me. Jabes começa a sua oração rogando a Deus que o abençoe. E por que pedir a benção de Deus? Por quê? Qual que é a importância disso? Foi a pergunta que eu fiz para vocês. Jabes pediu a bênção de Deus por uma razão muito simples. Ele sabia que só Deus podia abençoar o seu futuro e livrá-lo da predestinação do seu nome. Ele tinha essa consciência. Ele tinha plena consciência de que o único que podia fazer alguma coisa nova na sua vida era o Senhor. Gente, sem a bênção de Deus, guarde o que eu vou dizer ao seu coração agora. Sem a bênção de Deus, nós não vamos a lugar algum. Quem de nós pode viver sem ela? Quem de nós aqui nesta live pode viver sem a bênção de Deus? Nós não podemos passar um minuto sem a bênção de Deus. Sabia disso? Você não pode passar um minuto da sua vida sem a bênção do Senhor sobre você?
Nós não podemos dar um passo à frente sem a bênção de Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem a bênção de Deus. A nossa oração, meus amigos queridos, a nossa oração ela deve ser: Senhor, abençoa-me. Hoje nós vamos orar assim no final. Esse vai ser o tom da nossa oração. Nós vamos aplicar aquilo que nós vamos aprender hoje na nossa oração. Gente, é legítimo pedir a bênção de Deus. É legítimo. No Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Às vezes você quer tanto algo na sua vida, mas eu pergunto para você, você tem colocado isso em oração diante de Deus? Aquilo que você tanto deseja, você tem apresentado diante de Deus? A Bíblia diz que nós não temos porque nós não pedimos. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Não temos porque não pedimos. Ou então, às vezes, pedimos, mas pedimos mal, e por isso não temos. Uma coisa que me impressiona em Jabez, aqui nesta oração, é que ele é específico nas suas palavras. Ele vai ao ponto. Ele não fica dando volta, não fica enrolando. Não. Ele vai ao ponto. Ele coloca diante de Deus, amigos, ele coloca diante de Deus aquilo que ele precisa, aquilo que ele almeja, aquilo que ele sonha. Ele é objetivo no que ele fala. E eu vou dizer para vocês aqui que o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o nosso Pai de amor, ele é especialista em bênção. Ele quer, ele se alegra, ele tem prazer em abençoar você e a sua família. Então, amigos queridos, é legítimo colocar diante de Deus as nossas necessidades e pedir a Ele que nos abençoe. É legítimo. Então, a partir de hoje, inclua isso nas suas orações. Eu sei que você costuma fazer, mas aqueles que não costumam fazer isso, inclua nas suas orações: Pai, abençoa a minha vida. Que é o que nós vamos fazer aqui no final. Como eu disse para vocês, no final da live nós vamos orar assim, de maneira objetiva: Pai, abençoa a minha vida. Abençoa. Mas eu queria fazer algumas considerações com vocês aqui em cima desse tema. Vamos pensar, eu quero fazer perguntas. Anote perguntas para a gente responder. São perguntas que por vezes nós fazemos. Perguntas que as pessoas fazem em relação a este tema. E eu quero responder perguntas. Então vamos lá, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: o que é a bênção de Deus? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Mas o que é a bênção de Deus? O que realmente significa bênção de Deus? Então anote aí, número 1, o que é a bênção de Deus? Gente, a palavra bênção, ela tem sido tão usada no meio cristão que eu vou dizer para vocês que ela acaba ficando desgastada. Então a gente fala bênção para tudo, né? Então a gente fala, por exemplo, Deus te abençoe, é a bênção do casamento, é a bênção da prosperidade, a bênção da saúde, o ano da bênção, o meu trabalho seja abençoado, a minha família seja abençoada. São expressões que nós utilizamos, não é verdade? E nós utilizamos a palavra bênção, mas nós não conhecemos o seu significado. Então vira um jargão. A gente não conhece o significado. Parece algo abstrato. Muitos vão à igreja atrás de bênção. Não importa o que seja. Eu quero a minha bênção. Não é assim que acontece hoje em dia? As pessoas que querem ir à igreja nesses dias de pandemia, muitas delas querem ir atrás da sua bênção. Mas em termos práticos, gente, o que é que significa ser abençoado? Gente, abençoar, pensa, o que é abençoar? Abençoar é elogiar. Abençoar é me ajoelhar diante de. Abençoar é
liberar para prosperar. Eu vou repetir essa definição para vocês, dentre várias que eu vou dar aqui para vocês. Mas abençoar é elogiar, é me ajoelhar diante de, e é liberar para prosperar. O que significa ser abençoado? Ser abençoado é viver na compreensão de que Deus é simpático a mim, que Ele não está de birra ou de mau humor comigo. O que significa ser abençoado? É viver com a noção de que Deus é fiel. Que a atitude de Deus comigo é constante, não tem brechas, nem rupturas. Isso é ser alguém abençoado. É saber que todos os dias, ser abençoado é saber que todos os dias eu não estarei só, pois Ele está comigo. Ser abençoado é reconhecer que eu faço parte de um projeto de Deus, que eu estou na lista dos instrumentos que Ele deseja usar. Ser abençoado, meus amigos, queridos irmãos, ser abençoado é reconhecer que, mesmo que eu seja imperfeito, falho, cheio de limitações, eu não sou descartado nem abandonado por Deus. Isso é ser abençoado. É saber que Ele me ama e me quer bem. Isso é ser abençoado. Então, meus amigos, a palavra bênção, ela aparece na Bíblia mais de 250 vezes. Mais de 250 vezes. A bênção de Deus é a manifestação da sua graça e do seu favor derramado sobre nós. Isso é a bênção de Deus. Quando alguém te perguntar o que é a bênção de Deus, você fala, olha, bênção de Deus é a manifestação da sua graça e do seu favor derramado sobre nós. Nós precisamos entender o significado melhor de bênção. Nós pensamos que ter a bênção de Deus é ganhar um pacote do céu, onde Ele nos premia com muitos favores e muitas ajudas. Às vezes a gente entende bênção assim. Mas ter a bênção de Deus é nós estarmos certos de que Ele está conosco. A bênção de Deus dissipa, põe fim a todo mal. Não importa se fizerem qualquer obra, presta atenção nisso. Não importa se fizerem qualquer obra de feitiçaria contra a sua vida. Não importa. Às vezes tem muito crente que fica com medo, é olho gordo, fizeram uma obra de feitiçaria, macumba, por isso que minha vida está assim. Gente, se você é um crente nascido de novo, você não tem que temer essas coisas. Você não tem que andar com medo dessas coisas, porque se você tiver a bênção de Deus, não haverá demônios ou pessoas que conseguirão destruir a sua vida. Porque o Senhor está com você. Ele é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Com a bênção de Deus, o mal só tem dois destinos. Veja, anote. Com a bênção de Deus, o mal só tem dois destinos. Ou ele se transforma em bem, ou ele terá fim. Dois destinos. Ou o mal se transforma em bem, ou ele terá fim. Ou se transforma em bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou ele tem fim. Então, a bênção de Deus liquida o mal e estabelece o bem. A bênção de Deus é a manifestação da graça de Deus e do favor de Deus por nós, amigos. A bênção de Deus é a intervenção de Deus no nosso destino e na nossa história. Jabez sabia disso. Jabez sabia disso. Senhor, me abençoe. Então, essa é a primeira pergunta que nós meditamos. A primeira pergunta, o que é a bênção de Deus? O que é a bênção de Deus? Outra pergunta que as pessoas também fazem é a seguinte. Estou pensando aqui em perguntas que as pessoas, por vezes,
Elas querem saber as respostas, né? Então, outra pergunta é a seguinte. Segundo, anote aí. Em que está baseada a bênção de Deus? Em que está baseada a bênção de Deus? Gente, a bênção de Deus não está baseada, vou pelo caminho contrário, tá? Pelo caminho inverso. A bênção de Deus não está baseada nos nossos desejos egoístas. A bênção de Deus está baseada na vontade dele. O problema, sabe qual é? É que muitas vezes nós queremos ser autônomos. E nós caminhamos independentes de Deus. Esse é o problema. E a Bíblia nos ensina que a autonomia do cristão tem um limite. O limite é a soberania de Deus. É a soberania do Senhor. Depois que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos o nosso coração a Deus, declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, nós nos colocamos debaixo da sua autoridade. E a partir de agora, então, tudo que eu fizer, cada decisão com a minha família, cada negócio que eu for fechar, cada atitude no trabalho, cada relacionamento iniciado, tudo precisa estar debaixo da autorização e permissão da vontade de Deus. Então, amigos, não faça nada sem antes se colocar de joelhos em oração e falar com Deus. Não faça nada sem falar com Deus. Não faça nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que para você não seja. É boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus, mas às vezes para nós não é, porque a gente não consegue enxergar, não consegue compreender esta vontade que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente não consegue. Mas não faça nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E viver na vontade de Deus é viver debaixo da sua bênção. Entende isso? Entende? Sempre que nós tomamos decisões, veja, sempre que nós tomamos decisões sem pedir a orientação de Deus e a bênção de Deus, nós sofremos. E como sofremos, né? Quebramos a cara. Nós começamos de maneira autônoma. E depois que as coisas dão errado, o que a gente faz? A gente se desespera. Aí a gente vai buscar ajuda, né? Aí corre para a igreja, vai atrás de pastor, e vai atrás dos irmãos. É assim, ficamos desesperados. Mas nos esquecemos que lá no início nós não consultamos a Deus. Então que hoje nós aprendamos, amigos, a suplicar a Deus e dizer o seguinte: Senhor, abençoa-me. Mas se o que eu estou pedindo, meu Deus, não é a tua vontade, não está de acordo com a tua vontade, não é a tua vontade, eu me submeto à tua vontade. Ajuda-me, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Diga ao Senhor isso, diga: Senhor, o Senhor tem a liberdade de agir com soberania na minha vida. E se nós orarmos assim, meus amigos, nós iremos experimentar a bênção do Senhor na nossa vida. Iremos experimentar. Quer ver uma outra pergunta, uma terceira pergunta? Você quer anotar uma terceira questão? Uma outra pergunta importante também que muitas pessoas fazem. Como é que nós podemos receber a bênção de Deus? Ah, Ronaldo, como é que eu recebo a bênção de Deus? Como é que a gente recebe, amigos, a bênção de Deus, hein? Como que nós recebemos, né? Gente, deixa eu dizer para vocês aqui. A bênção de Deus, ela pode vir por dois caminhos. A bênção de Deus pode vir por misericórdia e por obediência. Anote. Isso é muito importante você saber. Eu sei que muita gente tem dúvida em relação a isso. Ah, como é que eu posso receber a bênção de Deus? Tá. A bênção de Deus, ela pode vir por misericórdia
e por obediência. Vamos falar de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é a interrupção do juízo de Deus. Isso é misericórdia. Quando você ora assim, por exemplo, Pai, tem misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida, você está pedindo que Ele interrompa qualquer espécie de juízo sobre a sua vida. Sabia disso? E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Nós aqui, eu e você, já deveríamos estar mortos por causa dos nossos pecados, não é verdade? Mas, pela misericórdia de Deus, nós estamos vivos aqui, nesta live, neste encontro, para adorar a Deus. Percebe? Então, a bênção de Deus sobre a vida de alguém, ela vem por misericórdia. O fato de você estar aqui hoje, isso é bênção de Deus. Ele agiu segundo a misericórdia dele, porque era para a gente nem estar por aqui. Então, em primeiro lugar, a bênção de Deus vem por misericórdia, mas tem um outro aspecto que eu mencionei. Alguém perguntou o que é misericórdia, né? Eu disse aqui, vou repetir essa definição. Eu disse o seguinte, que misericórdia é a interrupção do juízo de Deus. Uma maneira simples para você entender. Quando você ora, Pai, tem misericórdia, você está pedindo que Ele interrompa qualquer espécie de juízo sobre a sua vida. Misericórdia de Deus é ter o coração voltado para o miserável. Misericórdia, gente, vem no latim é misericordis. Misericordis. Miserere é miséria. Cordis é coração. Então é ter o coração voltado para a miséria, para o miserável. Isso é misericórdia. E Deus tem o coração dele voltado para nós, miseráveis, pecadores. Entende isso? Ficou claro agora, gente? Então, Deus age, olha só. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: como é que a gente recebe a bênção? Como é que a gente pode receber? Bom, a gente recebe por uma questão de misericórdia. Mas tem um outro aspecto que eu mencionei também. Obediência. Você recebe também bênção de Deus por uma questão de obediência. Quando nós estamos vivendo em obediência. Porque, amigos, não há como Deus não abençoar uma pessoa obediente. Não há. Isso é pacto. Isso é promessa de Deus. Ele mesmo disse, ele afirmou ao seu povo lá em Neemias, capítulo 1, anote, Neemias 1, versículo 8. Ele mesmo disse assim: se vocês forem infiéis, Deus está dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Então, gente, a obediência gera bênção. Se você obedecer, não há como Deus não te abençoar. Não tem como. É como eu disse, uma questão de promessa, uma questão de pacto. E Deus não mente. Deus não mente. Se Deus mentir, Ele deixa de ser Deus. Então há uma relação estreita entre a bênção de Deus e a obediência. Alguém perguntou a citação bíblica, eu falei Neemias capítulo 1, versículo 8 e 9. Há uma relação estreita, gente, entre a bênção de Deus e a obediência. Há uma relação muito estreita, né? Porque, vamos lá, como é que nós podemos pedir a bênção de Deus na desobediência? Tem sentido isso, gente? Como é que você pode pedir a bênção de Deus vivendo na desobediência? É a mesma coisa que eu pedir para que Deus abençoe a minha infidelidade para com Ele. Tem sentido isso? Eu estou sendo infiel para com Deus e eu peço que Ele abençoe a minha infidelidade. Não ficou claro? Não é? Ficou claro?
Então não tem sentido pedir bênção de Deus na desobediência. Eu pedir a bênção de Deus na minha infidelidade para com Ele. Não tem sentido. Então, se você quer ser abençoado por Deus, obedeça. Porque a obediência, ela gera bênção na sua vida, na nossa vida. Tá certo, gente? Outra pergunta. Anote aí uma outra pergunta que as pessoas fazem em relação à bênção de Deus, né? Qual é o tempo da manifestação da bênção de Deus? Qual é o tempo da manifestação da bênção de Deus? Essa é uma outra pergunta. Qual é o tempo? Gente, o tempo de Deus conflita com o nosso tempo. E isso gera em nós ansiedade, porque nós não compreendemos o tempo de Deus. A gente tem dificuldade em compreender o tempo de Deus, porque nós agimos e nós vivemos segundo o Cronos, que é o relógio, mas o Senhor é o Kairos. O tempo dele pode significar um dia para Deus, pode significar muitos e muitos pôr do sol, nascer do sol, pôr do sol, nascer do sol. Então a gente tem dificuldade, o tempo de Deus conflita com o nosso tempo. Isso vai gerando na gente ansiedade, porque a gente quer para ontem a resposta. Não é verdade? O que é ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva. Ansiedade é ficar ocupado no tempo errado. Muitas vezes, meus amigos, nós não queremos esperar que a bênção chegue no tempo de Deus. Não. A gente se apressa, a gente atropela processos. Não é verdade? Quantas vezes a gente atropelou processos e com isso a gente se deu mal? E se há uma coisa que Deus não abre mão, é de abençoar no tempo dele. É no tempo dele. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Então não adianta você ficar tentando manipular o relógio de Deus. Não adianta você ficar correndo atrás de profeta, de guru, de quem quer que seja, de profetisa. Não adianta você ficar correndo atrás desse tipo de gente, tentando acelerar o relógio de Deus. Esquece. Deus não é manipulável. Não adianta. A Bíblia diz, queridos, que quando Deus fecha portas, ninguém pode abrir. Não tem missionário, pastor, profeta, papa, padre, não tem ninguém. Vidente, quem quer que seja, ninguém consegue manipular o relógio de Deus. Quando Deus fecha portas, ninguém abre. Agora, quando Deus abre também, ninguém consegue fechar. Ninguém consegue impedir o agir de Deus. Ninguém consegue impedir o agir de Deus. Então, o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. E quantas vezes nós achamos que nós podemos manipular a Deus? Loucura. Tem gente que fica até de bico com Deus, sabia? Fica de bico e faz chantagem com Deus. Ah, se o Senhor não me abençoar, eu também não vou mais obedecer. Se o Senhor não me abençoar, também não vou mais para a igreja, vou abandonar a igreja. Se o Senhor não me abençoar, não vou mais ser dizimista. Não vou. Não vou mais ajudar também ninguém, se o Senhor não me abençoar. Gente, Deus não se impressiona com o seu bico. Não se impressiona. Isso apenas mostra, sabe o quê? Imaturidade. Se você é alguém que age assim, com todo o respeito por você, mas você está agindo de maneira imatura. A grande questão é que nós temos dificuldade, nós não sabemos esperar o tempo de Deus. E Jabez, nesse texto que nós lemos, ele se jogou por inteiro no rio da vontade de Deus. Deixa ele fazer. Deixa Deus fazer, amigo e amiga, querida. Deixa Deus fazer.
Deixa o tempo de Deus acontecer. Às vezes, ainda não é o tempo de Deus. Não é o melhor para você, às vezes não é o melhor para você. E você acha que é. E você continua com a tua ansiedade, continua, querendo que Deus te dê aquela bênção. Mas o Senhor sabe o que e quando é melhor para você. Deus abençoa na hora certa. Então, se você realmente crê em Deus, se você crê em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais é com ele. A palavra entrega o teu caminho, a palavra entregar no hebraico é rolar. Vou repetir. O texto fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Esse entregar, no hebraico, é rolar. Como se rola uma bola. Então eu digo para você, rola para o Senhor. Passa para Ele. Entrega para Ele. Entrega o teu caminho, passa para Ele. Ele é craque. Você pode ter certeza que Ele não perde a bola, não. Rola para Ele, passa. O que Deus quer de nós, o que é? É o movimento da fé. É o movimento da entrega. A bênção de Deus vai chegar, mas vai chegar no tempo certo, no tempo de Deus. Tá claro isso, gente? Tá claro? Vocês estão conseguindo? Estou sendo claro nas minhas falas aqui? Quer ver outra pergunta que as pessoas fazem? Anote uma outra pergunta. Uma outra pergunta. Anote. Quando alguém pede a bênção de Deus, quem é que abençoa? Quando alguém pede a bênção de Deus, quem é que abençoa? Anote essa pergunta. Quando alguém pede a bênção de Deus, quem é que abençoa? Gente, por vezes a gente se confunde, achando que quem abençoa são pessoas. Não é assim? Mas as pessoas são apenas o canal pelo qual a bênção é transmitida. Você é o canal de Deus para abençoar alguém. A bênção vem de Deus, a bênção não vem dos homens. A bênção vem de Deus. Quem abençoa é Deus. É Deus. Muitas pessoas não são abençoadas porque elas vão à fonte errada. Muitas pessoas não são abençoadas porque elas pedem a intermediários. Muitas pessoas não são abençoadas, sabe por quê? Porque elas buscam certos pastores que têm um poder especial, certas igrejas que têm uma unção especial. Por isso que não são abençoadas. Porque isso é pura imaturidade. Isso é falta de conhecimento da Bíblia. Se você é alguém que anda correndo atrás dessas coisas, eu vou desafiar você com muito amor e muito carinho, que você conheça as Escrituras. Conheça a Bíblia. Você não precisa dessa loucura. Você tem acesso à presença de Deus. Fale com Ele, Ele te ouve. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Amém, gente? Veja, a mulher samaritana, lá no Novo Testamento, ela perguntou para Jesus onde é que se devia adorar. Lembra disso? Né? Porque os judeus dizem que é lá no monte de Jerusalém, mas os samaritanos dizem que é aqui, no outro monte. Qual é o morro certo? Qual é o lado certo? É a questão dela. Eu quero saber, né? Em outras palavras, eu quero saber porque eu quero ser uma mulher devota. Aí sabe o que Jesus respondeu para ela? Mulher, nem lá, nem cá. Nem lá, nem cá. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Gente, a bênção de Deus não vem pelo lugar. A bênção de Deus não vem pelos homens. Guarde isso no seu coração. Para você não se frustrar com igreja e com pastor. Guarde isso para você não se frustrar com igrejas e com pastores.
A bênção de Deus não vem pelo lugar, não vem pelos homens, não. A bênção de Deus vem de cima, vem do céu, vem de Deus, mediante corações transparentes, sinceros, que realmente se submetem à soberania e ao tempo de Deus. Deus é aquele que abençoa. Ele é o autor da bênção. Quando você quiser ser canal da bênção de Deus para alguém, diga sempre que o Senhor te abençoe. Quando você for o canal para abençoar alguém, diga que o Senhor te abençoe, porque é o Senhor quem abençoa. Você pode ser um instrumento, claro, seja mesmo. Deus quer usar a sua vida para abençoar alguém. Não é verdade? Deus quer usar a sua vida. Inclusive ontem eu fui muito abençoado. Eu vi o meu amigo, ele estava aqui, não sei se ainda ele está, mas o meu amigo Alexandre preparou um prato saborosíssimo para mim. Deu de aniversário, foi muito legal. Meu aniversário foi na semana anterior, dia 26 de abril. E ele falou assim, eu quero fazer uma comida especial para você. E ele fez uma carne boa, preparou um cupim maravilhoso, gente, para mim. Nossa, ontem à noite foi difícil para mim. O inimigo se levantou, viu, irmãos? É bom demais. Fez um brisquete também, né? Costelinha de porco. Fez assim um prato saboroso. Ou seja, ele foi um instrumento de Deus para me abençoar. É lindo isso. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. Você pode ser um instrumento para abençoar pessoas. Não é verdade? Inclusive eu quero agradecer aqui, abrindo parênteses, né? Eu quero agradecer a vocês pelo carinho em relação ao meu aniversário, pelas palavras, pelas mensagens, presentes também que recebi, chocolates, picanhas, as carnes, tudo muito bom, gente, tudo muito bom. Obrigado pelo carinho que vocês tiveram por mim, pelas orações, né? O gesto de respeito, de carinho, que o Senhor abençoe você, que Ele dê graça à sua vida cada vez mais, em nome de Jesus. Mas você pode ser um instrumento de Deus para abençoar com alimentos as famílias carentes, mas quem abençoa é Deus. Você é um instrumento, mas Deus está abençoando. Você pode ser um instrumento orando por alguém, mas quem vai abençoar é Deus. Você pode ser um instrumento de Deus doando até mesmo uma quantia financeira para alguém, abençoando financeiramente alguém. Mas quem vai abençoar é Deus. É Deus. Então eu tenho plena consciência, cada vez quando vocês me oferecem um presente, alguma coisa, eu falo, isso é Deus. Ele está usando pessoas para me abençoar. E você também deve ter essa consciência. Cada vez que você receber algo de alguém, entenda, é Deus. Ele está usando os instrumentos dele para me abençoar. Não é lindo isso, gente? Ver que Deus olha para a gente também. Quando a gente é abençoado, a gente tem que ter essa noção. Que é Deus que está por detrás de tudo. Ele que está movimentando, porque Ele quer nos abençoar. Porque o desejo do coração do nosso Pai é abençoar. E quando alguém te der algo, receba, não seja orgulhoso. Tem gente orgulhosa. Camarada vivendo numa pindaíba, num momento difícil, aí vai alguém lá para oferecer alguma coisa, olha, eu vim trazer um dinheiro para você, eu quero te abençoar, eu vim trazer alimento para você. Não preciso. Gente, receba. Porque é Deus que está dando a você. É Deus que está dando a você. Então não fuja disso. Não seja orgulhoso. Porque daí Deus fala assim, bom, já que você não quer, eu vou dar para alguém que quer, que está precisando, já que você não quer. Receba aquilo que Deus tem oferecido. Se alguém vier hoje te abençoar com algo, receba. E diga obrigado, porque é o Senhor que está me abençoando. Agradeça ao irmão, à irmã que te abençoou, mas louve a Deus e diga, obrigado, Senhor, porque essa é a tua boa mão sobre a minha vida, é o Senhor que me abençoa. A última pergunta.
A última pergunta. Sexta pergunta, né? Qual a condição da bênção de Deus? Qual a condição da bênção de Deus? Gente, hoje em dia, muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o abençoador. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Os templos evangélicos, queridos, estão cheios de pessoas atrás de uma bênção. As pessoas hoje em dia, elas dizem, eu quero uma bênção para o meu trabalho, eu quero uma bênção para a minha casa, eu quero uma bênção para minhas finanças, eu quero uma bênção para a minha família. Mas elas não querem qualquer compromisso de vida com aquele que abençoa. Elas querem a bênção, mas elas não querem um compromisso de vida com aquele que abençoa. A bênção de Deus, amigos, está ligada à nossa relação de intimidade com Ele. Quando Jabez, ele pede aqui no texto, né? Ele pede, Senhor, me abençoe. Jabez está dizendo o seguinte, Senhor, entre e fique na minha casa, participe e seja presente na minha vida. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Jabez queria ter um relacionamento com Deus. Ele não queria apenas o fruto do abençoador, mas ele desejava um compromisso com quem abençoa. É diferente, gente. É diferente. Então, antes de pedir uma bênção, diga a Deus, Pai, eu quero estar comprometido contigo. Eu quero estar comprometido contigo. Porque a maior bênção da nossa vida, sabe qual é? É o nosso relacionamento com Ele. A maior bênção da nossa vida é podermos abrir o nosso coração e contar tudo a Ele. A maior bênção da nossa vida é poder chorar com Ele, se alegrar com Ele. A maior bênção é podermos fechar a porta do nosso quarto e orar ao Senhor. A maior bênção é podermos abrir a Bíblia e ouvir a Deus pela sua palavra. Por isso, gente, por isso que Deus declarou, lá em Jeremias 29:11, por isso que ele declarou, porque eu sei e conheço, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, disse o Senhor, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29:11-13. E eu quero concluir com vocês agora. Vou concluir este nosso pensamento desta manhã, para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus. Quero concluir perguntando, por que nós confundimos tanto a bênção de Deus com as coisas materiais, hein? Vou repetir, eu tenho uma resposta aqui para vocês. Por que nós confundimos tanto a bênção de Deus com as coisas materiais? Sabe por que a gente confunde bênção de Deus com coisas materiais? Porque nós somos capitalistas. Por que nós somos tão capitalistas, gente? Esse consumismo entrou na teologia evangélica brasileira de uma tal forma, de uma tal maneira, que a bênção de Deus hoje em dia ela é confundida com ter coisas. Para muita gente, ter a bênção de Deus é ter coisas. Ou seja, se eu tenho dinheiro, eu sou abençoado. Se eu tenho aquele carro, eu sou abençoado. Se eu tenho aquela casa, eu sou abençoado. Gente, tem gente que possui muitos bens materiais e é infeliz e frustrado. E eu conheço gente assim. Gente que tem bens materiais, tem muito dinheiro, mas é infeliz, é frustrado. Certa vez, Jesus, ele perguntou, em que consiste a vida? Essa foi a pergunta de Jesus. Em que consiste a vida? E ele mesmo respondeu. Ele disse, a vida não consiste na quantidade de bens que um homem possui.
Eu vou repetir. Jesus pergunta: em que consiste a vida? E ele responde mesmo: a vida não consiste na quantidade de bens que um homem possui. Então, o que adianta ter tanto e tanto e tanto e não ter a bênção de Deus, gente? O que adianta? Então, a bênção de Deus é muito mais do que ter coisas. É bom ter coisas? Claro que é bom. É bom trabalhar e receber, ter dinheiro para o sustento? Claro que sim. Mas a bênção de Deus não se limita a isso, vocês entendem? A bênção de Deus é muito mais do que isso. Ela extrapola tudo isso. A bênção de Deus, o que é? A bênção de Deus é graça na vida e vida na graça. Repito, a bênção de Deus é graça na vida e vida na graça. A bênção de Deus é você dizer: eu vivo porque Cristo vive em mim, e isso é suficiente. Isso é bênção, gente. Então ore hoje dizendo: Senhor, abençoa-me. Você pode pedir a Deus agora. Você pode dizer assim para Deus: Pai, eu quero a tua bênção. E a maior bênção que eu te peço é que o Senhor nunca me deixe sem a tua palavra. Que o Senhor nunca deixe de ouvir a minha oração. Que o Senhor nunca permita que eu fique distante da tua presença. Que o Senhor esteja presente na minha vida, sempre dirigindo os meus passos. Que esta seja a sua oração, a minha, a nossa. Quando nós temos a bênção maior, amigos, todas as outras estão garantidas em Cristo. Então ore a Deus e entregue a Ele hoje a tua autonomia. Diga ao Senhor hoje: Pai, eu não posso ir se a tua bênção não estiver comigo. É a tua bênção que põe fim ao mal. É a tua bênção que dá início a todo bem. Eu quero, eu preciso, eu desejo a tua bênção. Então, gente, não há prazer maior nessa vida do que estar na presença do Senhor. Você pode não ter nada nessa vida, mas se você tem a Cristo, você tem tudo. Ele é suficiente. Só Jesus a vida satisfaz. Só Ele tem palavras de vida. Só Ele tem palavras de vida eterna. A maior bênção da nossa vida, gente, a maior bênção da nossa vida, guarde isso no seu coração. A maior bênção da nossa vida é termos a presença de Deus em nós. A maior bênção da nossa vida é ter essa companhia fiel e amorosa ao nosso lado todos os dias. Todos os dias. E eu encerro aqui com vocês citando Isaías 46, versículo 3 e 4. Isaías 46, versículo 3 e 4. Eu encerro lendo esse texto e vou orar, tá? Diz assim, Isaías 46, 3 e 4. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, diz o Senhor, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os susterei e eu os salvarei, diz o Senhor. Lindo, lindo, lindo esse texto. Anote aí, Isaías 46, 3 e 4. E que o Senhor nos abençoe. Quero orar com vocês. Pai, a nossa oração hoje, diante daquilo que nós ouvimos, a nossa oração é: abençoa-nos. Abençoa-nos, Pai. Hoje nós entendemos melhor o que significa ser abençoado. O que significa a bênção de Deus. E diante daquilo que nós acabamos de ouvir, o nosso clamor diante do Senhor é dizer: Pai, abençoa-me, assim como Jabez orou. A primeira frase da oração de Jabez foi: abençoa-me.
E esta é a nossa oração também nesta manhã. Nós estamos diante do Senhor dizendo: Pai, abençoa-nos, abençoa-me. Oh Pai, o prazer que o Senhor tem é nos abençoar. Pai, nós não podemos ir fazer qualquer coisa nesta vida se a Tua bênção não estiver conosco. É a Tua bênção, meu Pai, que põe fim ao mal. É a Tua bênção, Pai, que dá início a todo bem. Ah, Senhor, como nós desejamos, como nós queremos a Tua bênção. E a maior bênção que nós te pedimos nesta manhã é que o Senhor nunca nos deixe sem a Tua palavra. Senhor, que o Senhor nunca deixe de ouvir a nossa oração. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor nunca permita que fiquemos distantes da Tua presença. Que o Senhor esteja presente na nossa vida constantemente, sempre dirigindo os nossos passos, as nossas escolhas, as nossas decisões. Ó Senhor, que possamos estar sensíveis à Tua voz, para entrarmos pelos caminhos que o Senhor deseja, para cumprir com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos orar, aprender a orar conforme a Tua vontade. Ensina-nos a orar conforme a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, tira a ansiedade do nosso coração. Tira, Senhor. Quantas pessoas que estão nesta live estão vivendo de maneira ansiosa, com ansiedade no coração, buscando respostas. Mas eu sei que o Senhor ouviu a oração destes meus amigos. O Senhor ouve as nossas orações. E a resposta, ela virá na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus. Nós entendemos que o Senhor não é manipulável. Nós entendemos hoje que o Senhor responde na hora certa, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, meu Pai, eu oro pelos meus irmãos, pedindo a Tua graça, o Teu favor, o Teu alento, o Teu renovo, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, alcance a vida de cada pessoa que está aqui, cada irmão, cada irmã, pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas vivendo crises familiares, vivendo um problema na saúde, seja qual for o problema, que a Tua bênção hoje se manifeste, como disse Jabez, nos ensinando nessa oração, que o Senhor me abençoe. Pai, nós cremos no poder da oração, nós cremos neste ajuntamento que estamos tendo agora de manhã, orando juntos, nós estamos orando juntos. E aqui não é palavra de um homem, mas é de um grupo, e tudo aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus. Nós estamos juntos aqui, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve a minha oração, mas o Senhor ouve a oração de cada irmão, de cada irmã que está nesta live, neste encontro. E eu sei que o Senhor vai responder no tempo certo e conforme a Tua vontade, porque o Senhor é um Deus soberano. O Senhor tem o melhor para os seus filhos, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga enxergar, mas nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. Nós cremos que o Senhor se faz presente, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. Pai, responda a orações nesta manhã e que possamos aprender como com Jabez a fazer esta oração tão objetiva, tão direta, esta oração tão poderosa, quando ele declarou: ó Deus, me abençoe, aumente as minhas terras, que a Tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor. E a Tua palavra diz que Deus atendeu ao seu pedido. E Deus atendeu ao seu pedido. Que assim seja, que o Senhor atenda ao nosso pedido nesta manhã, por amor, por misericórdia, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Seja assim,
para o louvor da tua glória. Amém.